2, 3. Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos ao meu canal Tudo Junto e Misturado. Bem-vindos a mais um Diário de Escrita. Hoje é dia, acho que é 22 de setembro de 2025, vai estar passando aí. E vamos para mais uma parte aqui do meu Diário de Escrita, comentar com vocês o que está acontecendo, sem spoiler, da minha fanfic, livro fanfic. Nossa, deu branco no nome da história, mas tá passando aí também. Precisei perder você para me amar, do Wattpad, quem quiser me seguir, @VCTS03. E bom, eu tenho para comentar, né? Graças a Deus, né? Realmente saí da ressaca de escrita, né? Veja meu outro vídeo para entender. Eu falei sobre isso, quem ainda não assistiu. E então, né? Reescrevi mais um pouco, né? Como sabe, tô reescrevendo a história, mexendo, tirando, colocando, ajeitando. E, gente, chegou em uma parte, em um capítulo bem tenso. Eu quero saber quem vai adivinhar antes, né? Se vocês vão descobrir ou não. Chegou nesse capítulo tenso, não posso dizer o que é, mas é complicado. E aí eu fiquei pensando, né, em alguns capítulos que ainda não tinha músicas, fiquei pensando em qual músicas colocar que combine com o capítulo, porque eu gosto disso, né? O Wattpad permite colocar músicas. Então eu tive que voltar alguns capítulos de novo, porque eu tive que colocar essas músicas que eu queria, né? Tem músicas em inglês, tem música em português, tem músicas cristãs, tem músicas não cristãs, mas que eu não vejo problema de ouvir, a depender da letra. E aí você, né, cristão ou não, decidam aí se vocês vão querer escutar essa música ou não, tem que ter um relacionamento, né? Tem a sua vida com Deus, pra saber o que é que você deve ouvir, o que não ouvir, o que você deve ler, o que não ler e tudo mais, né? Thank No you. momento eu não vejo problema de ouvir músicas não cristãs e músicas cristãs, mas eu acho que cada um tem que ter sua vida com Deus, né? Yes? Não tem que ser só que se aquele cristão faz, então eu também vou fazer. Não, acho que cada um tem sua vida com Deus, no secreto, conversem aí pra saber. No momento não me incomodei com isso. E também é uma fanfic também, né, que realmente eu me inspirei em muitas coisas, assim, alguns clipes, algumas músicas, como eu falei pra vocês, que talvez durante lendo a história vocês vão até descobrir quais são, né? O título mesmo da história é inspirado em alguma coisa, descubram aí, entendeu? Então, é isso, então a fanfic mesmo, né? Nem tudo é original meu, mas também tem muita coisa original minha. E é isso, tá muito legal, gente. Glória a Deus. Eu fico assim, nossa, meu Deus, tô escrevendo muito bem, viu? Tipo, talvez erros de português ainda assim, mas a escrita em si, sabe? Os pensamentos da protagonista, as coisas que ela pensa, as coisas que ela tá falando, os sentimentos dela, o que ela tá sentindo. Eu achei que bem legal a forma que eu tô escrevendo, espero que vocês gostem. E ainda, né, tô vendo ainda se tá legal desenvolver os outros personagens, né? Infelizmente, a história é narrada em primeira pessoa, normalmente eu gosto assim, então não tem como eu focar muito nos outros personagens, né? Tipo, quando ela não tá perto deles, não dá pra saber muito o que tá rolando entre eles, digamos assim, só se eles falarem pra ela. E aí tem uma cena mesmo que eu queria muito mostrar um pouquinho mais pra vocês como aconteceu com a melhor amiga dela lá, só que não tem como eu mostrar, né? Só talvez mais pra frente eu vou tentar alguma coisinha, mas sabe, não teve como mostrar muito porque não tava perto da personagem. Aconteceu algo com ela, né? Uma notícia boa pra ela, e ela não teve como mostrar pra vocês, leitores. Ela vai contar a personagem, então vocês vão ver ela contando. Mas, enfim, às vezes isso acontece, vocês não vão estar mesmo realmente muito perto dos outros personagens, porque é narrado em primeira pessoa, mas acho que vai dar sim. Eu amo muito os outros personagens também, acho que vocês também podem gostar, né? Quem sabe se identificar, mas o foco mesmo é os principais, né? A mulher e o homem, os opostos aí, que se atraíram, essa amizade de infância, o foco realmente vai ser mais eles, porque eles passam muito mais tempo juntos, então dá pra ver mais deles assim e tudo mais. E o que mais? E eu tava bem animadinha, né? Com os capítulos, mesmo que foi tenso, né? Nem foi muito bom o capítulo, assim, né? Aconteceu coisas complicadas, mas tipo, eu tava animada escrevendo, né? Ouvindo as músicas. E aí, depois eu comecei a ouvir algumas músicas, quando eu fui pesquisar a tradução, músicas tristes, gente, que parece que tá falando da morte. No fim de algumas coisas assim, eu fiquei, comecei a ficar um pouco deprimida, desanimada. Mas acontece a vida, né? Mas eu acho bem legal isso, pessoas que não são cristãs, mas eles têm essa coisa, sabe, de escrever, assim, que eu creio que é um dom que Deus dá mesmo, sabe? As músicas que eles escrevem, as coisas que eles falam, eu acho que é muito lindo, muito emocionante.
Mas aí não tinha a ver com o capítulo. Tinha uma música até que eu ia escolher pra colocar, mas não tinha a ver. Né? Eu falei, não, nada a ver, não tem a ver. Então eu peguei, então não vou ter que usar essa música. Mas é isso, eu gosto de música que tem a ver com capítulo, ou com personagem, ou com alguma coisa que tem a ver com a história, sabe? E aí, quem sabe um dia eu uso essas músicas para outro momento, mas no momento é esse. Eu coloquei só as músicas realmente que tem a ver, né? E E o livro eu tentei colocar um assunto que seria o foco principal desse livro, que talvez, gente, no final desse diário de escrita eu vou dar spoiler para vocês, eu vou explicar por que eu quis escrever essa história. E eu tô querendo falar spoiler porque eu quero explicar para vocês, eu quero conversar com vocês sobre isso. Acho que é um assunto importante que precisa ser falado. Muita gente já fala sobre isso, mas enfim, eu queria também dar minha opinião. Mas aí eu vou ter que deixar bem claro que é spoiler, então vocês vão ver se vocês quiserem. Eu acho que fanfic, às vezes, não tem problema muito de dar spoiler, porque fanfic já é coisas que já existiram, né? Em algum momento, né? Você pegou algo lá, tipo, sei lá, personagem e tal. Apesar que o meu é muito mais. Acho que é a primeira vez que eu escrevo personagens meu mesmo, porque as duas fanfics que eu escrevi já foram personagens de outros filmes e tudo mais, ou série, ou livro, alguma coisa, sabe? E agora realmente os personagens são totalmente meus, mas algumas coisas que eu peguei de outro lugar. Let's go. Mas, tipo assim. Então, eu acho que fanfic as pessoas às vezes não tem problema de dar spoiler, só que ao mesmo tempo nada a ver, né? Continua sendo um livro, continua, né? As pessoas querendo ser surpreendidas e tudo mais, então eu não quero dar tanto spoiler. Mas, então, acho que talvez no final desse diário escrito, quando parar de reescrever essa história, eu quero, acho que eu vou dar spoiler, assim, tanto lá no livro, eu vou conversar com as pessoas no final do livro, né? Talvez no agradecimento, alguma coisa eu vou falar. E tanto acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? E aí assiste quem quiser, vê quem quiser. Vocês podem até ler, né? Depois vocês vão ver esse vídeo com spoiler, quem sabe. Vamos ver aí se eu vou realmente falar sobre isso. Mas acho importante. Mas é isso, o foco ia ser sobre esse assunto principal, ainda tá sendo. Só que parece que tá puxando um pouquinho pro outro lado, que talvez tenha até um pouco a ver com esse assunto. Mas acho que tá um pouquinho mais para esse lado, tem um nome, né, para cada coisa. E aí eu fiquei assim, não era bem isso que eu queria. Eu queria, mas eu queria principalmente este outro assunto. Mas não tá tão assim como eu imaginava. Só que esse assunto realmente acontece, mas não é tão. Tem coisas que acontecem mais graves, tem coisas que acontecem mais leve, depende muito de cada autor, como escrever, né? Então, acho que ainda assim é o assunto, mas não tão pesado. E ao mesmo tempo eu nem queria que fosse tão pesado mesmo, ainda mais, né? Uma história cristã, a gente já tem tanta coisa no mundo ruim para acontecer, eu não quero, né, que seja algo assim que o cristão fique sem conseguir ler, se incomodado. Eu quero que, né, dê para ler, mesmo falando de assunto difícil, eu quero que dê para ler. A mesma coisa a Bíblia, né? A Bíblia tem muitos assuntos difíceis, mas às vezes não dá para fugir. Temos que conhecer a verdade mesmo, entender e focar em fazer o que é certo, não aprender com os erros das pessoas daquela época e aprender com os acertos também. Sabe? Na Bíblia, Deus não quis esconder nada de ninguém. Tem gente que fica, assim, às vezes, nem achando que a Bíblia é de Deus, porque é tão pesada muitas coisas, e o povo fica pensando, Deus jamais falaria sobre isso, ou sabe, Deus jamais permitiria isso, mas às vezes Deus não permite isso. A questão é que é ser humano, eles têm as escolhas deles, eles escolhem fazer coisa errada, Deus não apoia, Deus não permite, mas Deus é muito misericórdia, Deus perdoa, Deus ama, entendeu? Mas isso não quer dizer que Deus apoia todos os erros dos seres humanos, né? Então, o mais importante também é o ser humano se arrepender, então Deus tem misericórdia, perdoar e tudo mais, entendeu? Então, mas tem gente que não entende, fica, gente, não é possível que a Bíblia é de Deus, não é possível que os cristãos vão poder ler esse tipo de livro. Porque quando a gente cristão fala que a gente prefere não ler livros que tem cenas de, né, casais que fazem aquelas coisas, a gente cristão prefere não assistir isso, não ouvir músicas assim, não ler isso, né? Porque realmente isso mexe com nossa mente, mexe com o nosso espírito e pode nos prejudicar. Ainda mais quem espera, né, fazer para depois do casamento. Então a gente cristão evita assim, a gente pode Aha. ver filmes de terror também, quando algumas coisas muito pesadas. Então a gente evita. Então as pessoas dizem, vocês evitam isso, mas vocês lêem a Bíblia que tem aquilo, sabe? E é complicado mesmo, mas eu acho que tem que orar, pedir a Deus, né, pra ajudar a gente a ler a Bíblia. Mas tem coisas que eu acho que a Bíblia é muito direta, ela não é muito, sabe, descrita. Acho que essa é a palavra. Já em filmes e tal, não, às vezes mostra, né, muito coisa, a cena, né, o casal fazendo as coisas, às vezes mostra muita Uh-oh. agarração. Então é mais coisa. E já leitura, não, a gente não tem tanto essa escrita tão detalhada, eu acho, na Bíblia, né? Alguns, não sei tudo, porque eu não li a Bíblia toda ainda. Mas tá entendendo? Eu acho que Deus, né, também nos prepara para ouvir, porque é a verdade, né? Seres humanos que existiram, que fez isso, que fez aquilo, e a gente tem que saber porque Deus quis assim. Mas é claro, entendeu? Que não, né? Eu recomendo sim que as pessoas orem, peçam ajuda a Deus para conseguir ler, porque realmente nem todo mundo vai conseguir ler. Tem cenas que eu realmente não gosto de ficar lembrando que aconteceu.
está escrito na Bíblia, sabe? É complicado mesmo. Mas então, por isso que quando eu escrevo meus livros ficção cristã, eu tento, sabe, diminuir isso de tão pesado assim para os leitores, ainda mais os cristãos, terem, né, ficarem à vontade para ler. Mas eu acho que a gente também não pode fugir da verdade, coisas ruins acontecem, né? Então a gente tem que falar da verdade e tudo mais. Nossa, eu fiquei pensando aqui, parece que eu tô até falando de um assunto aqui. Será que vocês vão pensar que é isso que eu botei na história? Não tem nada a ver, mas do nada eu pensei nesse negócio aqui. Não, não é isso, tá? Mas, apesar que eu já fiz uma história falando sobre isso, que eu ainda quero mudar um pouco isso, mas enfim. Mas sabe, então coisas ruins acontecem, as pessoas acham que a gente tem que. Só porque é a Bíblia, que é tudo o quê? Perfeição, sagrado. Não. A Bíblia ali é a realidade, é a história, é a vida de pessoas, sabe? Você tá lendo tipo, um livro de história, contando a vida das pessoas, o que aconteceram, coisas boas e coisas ruins aconteceram, né? E contando a vida de Deus também, sobre o nosso Deus e tudo mais. Então acontece. Então, mas é isso, no meu livro eu tento, né? Não ser tão pesado, mas também não fugir da realidade. Porque tem gente que também fala muito de amor de redenção, como se fosse um livro tão pesado, né? Que se inspirou na história de Oséias da Bíblia Sagrada, né? E aí as pessoas acham tão pesado. Eu não achei tão pesado assim. Quer dizer, eu achei muito pesado, mas tipo assim, não pesado no sentido de escrito, sabe? Eu acho que a autora não detalhou coisas, nem cenas Stop. disso, eu acho, se eu não me engano, acho que ela não detalhou, não lembro agora. Mas tem alguns cristãos que não gostam, que acham, sabe? Então vai de cada um. Quem quiser ler o meu livro, minha família lê, quem não quiser não lê. Mas eu acho que é de boa, sabe? E eu que queria um pouquinho até mais, assim, mas eu achei que foi. Tem que ser como tem que ser, né? Então, é isso. E é isso. Se tiver mais coisa depois pra comentar com vocês, eu comento. Obrigada que assistiu até aqui. Beijo, Jesus, fique com Deus. Tô muito animada aqui. A história tá indo aí, tá dando tudo certo. E que muitas almas sejam tocadas pela palavra de Deus. Queria até que tivesse mais versículo da Bíblia, mas como uma personagem, ela às vezes tá um pouco a fé assim. Não tá tão relacionamento tão perto de Deus, então pediu assim mesmo. Às vezes eu coloco o versículo da Bíblia, às vezes não. Mas enfim, né? Que a palavra de Deus toque seu coração, o Espírito Santo toque seu coração, que essa história toque seu coração. Os erros e os acertos dos personagens, vocês vão aprender. Eu acho que Deus nos usa na escrita para isso, né? Para tocar vidas, né? Para ajudar vocês de alguma forma. Então, né? Eu sei que livros não é tudo, não é para levar para a realidade, nada. Mas meus livros, tanto quanto eu leio, quanto eu assisto, tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de pensar muito também na realidade. Então, é isso. Beijo, tchau.